Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não pode ser meu discípulo. Esta palavra que aparece no Evangelho de hoje, quase como que um refrão. Jesus mostrando as condições ou exigências para se tornar seu discípulo. É preciso renunciar a si mesmo, é preciso se desapegar, é preciso tomar a cruz, é preciso ter coragem, é preciso saber dos perigos, é preciso estar disposto a enfrentar estes perigos. Meus irmãos e minhas irmãs, seguir Jesus é igualmente uma escolha, assim como nós falávamos há alguns dias atrás, acerca da escolha pela porta estreita ou pela porta larga. Está aí a escolha feita ou colocada para todas as pessoas. Todos se tornarão discípulos de Jesus? Nem todos, porque nem todos estão capazes ou estão em condições de assumir esta responsabilidade, de assumir este desapego, de assumir esta renúncia. Quem não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nada nem ninguém pode ser maior na nossa vida do que Jesus Cristo. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos, pois Ele deseja que cada um coloque Ele assim, caminhando com Ele, mas colocando na hierarquia dos valores, Cristo Jesus em primeiro lugar. É claro, irmãos e irmãs, que Jesus quer que a gente ame, que a gente cuide, que a gente se relacione bem com o pai, com a mãe, com a mulher, com os filhos, com os irmãos, com as irmãs, com todos. Mas este relacionar-se não pode ocupar o lugar de Jesus Cristo. Desapegar-se até da sua própria vida é o que coloca Jesus aqui como condição para ser seu discípulo. Segue quem quer, agora para seguir precisa saber quais são as condições, e por isso que ele coloca o exemplo deste homem que vai construir uma torre. É preciso primeiro ver o que será necessário, é preciso primeiro ver quanto se gastará para saber se tem condições de terminar, de concluir a obra. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não engana a ninguém, Jesus não mente para ninguém. Quer seguir? Quer. Então é assim, é desse jeito, é dessa forma. Não é do jeito que a pessoa quer, é do jeito que Jesus pede, é do jeito que Jesus coloca. Embora hoje a gente tenha daqueles que se dizem cristãos, mas que seguem Jesus de acordo com a sua vontade, com o seu querer e com os seus próprios critérios. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu desejo, isso eu não desejo. Tem algumas pessoas que também estão na igreja assim. Isso eu aceito da igreja, essa outra coisa eu não aceito da igreja. Ou aceita tudo ou não aceita nada. Ou aceita tudo ou não aceita nada, é igual Jesus Cristo. Ou aceita Jesus por inteiro, ou não se pode aceitar Jesus pela metade. Jesus vai dizer: não pode ser meu discípulo. Ninguém é obrigado. Agora, aqueles que disserem sim, têm que estar disposto a viver aquilo que Jesus pede, aquilo que Jesus coloca
como condição e como critério. 3 vezes Jesus diz neste evangelho: não pode ser meu discípulo. Será que Jesus não queria que todos fossem discípulos dele? Queria e quer, só que Jesus é realista e sabe que nem todos estão dispostos a seguir aquilo que ele pede. O desapego, o carregar a sua cruz, o renunciar a tudo que tem. Basta ver aquele encontro em que Jesus teve com certo jovem que disse: mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus vai dizer: você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E aí Jesus vai dizendo os mandamentos, e ele ao final ele diz: eu tenho praticado tudo isso desde a minha juventude. Aí Jesus olha para ele e diz: só está te faltando uma coisa. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aquele homem aceitou essa proposta de Jesus? Não aceitou. Saiu triste, diz o evangelho, porque ele era muito rico. Não queria se desapegar de sua riqueza, não queria se desapegar dos seus bens. Mas Jesus colocou como condição: vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele saiu triste, ele não aceitou a proposta de Jesus, mas Jesus também não mudou a exigência. Jesus não voltou atrás. Jesus não chamou ele e disse: ah, tá bem, se você não quer vender, vamos seguir assim mesmo, de qualquer jeito, o importante é você me seguir. Ó o dedinho. Jesus disse: não quer seguir, não quer me seguir, não quer obedecer aquilo que eu estou pedindo, então segue o seu rumo, segue a tua vida. Assim, irmãos e irmãs, é preciso também ter coragem para dizer sim ao Senhor. Coragem para renunciar, coragem para se desapegar, coragem para estar pronto para enfrentar tudo por causa de Jesus, até mesmo entregando a própria vida. E aqui, irmãos e irmãs, queria ainda dar uma palavrinha com relação àquilo que São Paulo diz nesta carta que ele escreve aos Filipenses: conservai com firmeza a palavra da vida. Conservai com firmeza a palavra da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus deve estar sempre em nosso coração. Deve ser sempre lembrada, diariamente. Por isso a liturgia chama-se diária, e a cada dia se tem uma leitura, um salmo e um evangelho, para que a gente possa se alimentar e conservar esta palavra de Deus. Irmãos e irmãs, é a palavra de Deus que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá esperança e que nos dá perseverança. Lembro aqui o testemunho do cardeal Van Thuan no Vietnã. Ele passou 30 anos de sua vida preso. Desses 30 anos, 15 anos ele viveu na solitária. Viveu em uma cela onde só tinha um buraco embaixo por onde passavam a comida para ele e por onde, de noite, os ratos também entravam dentro da cela dele. Era por aquela brecha, por aquele buraco, que ele via a luz do sol, que ele sabia que era dia ou que era noite, através daquele buraco na cela dele, onde se colocava a comida todos os dias para ele. Mas ali, irmãos e irmãs, o cardeal Van Thuan, como não tinha acesso a nenhum livro, nem mesmo a palavra de Deus, ele começou, depois que ele começou a sair da solitária, vez ou outra, quando ele saía, ele pegava um papel
pegava uma caneta e ia escrevendo os trechos da Sagrada Escritura que ele lembrava. E aqueles trechos da Sagrada Escritura se tornavam para ele sua fonte de oração. Ele ia rezando todos aqueles versículos que ele tinha decorado e agora, como ele não tinha mais a Sagrada Escritura, começou a passar para um papel para que aquela palavra não se perdesse de sua memória. E daí ele sempre retornava para aqueles papeizinhos que ele tinha escrito para lembrar-se da palavra de Deus. E era nestes pedaços de papel que ele se lembrava de Jesus Cristo, que ele se lembrava e que ele mantenha firme as promessas de Deus, a confiança nas promessas de Deus. Conservai com firmeza a palavra da vida. Cada dia temos a liturgia diária, como eu dizia, uma leitura, um salmo e um trecho do Evangelho. A cada dia, meus irmãos e minhas irmãs, poderíamos tirar desta liturgia da palavra, nem que fosse um versículo, para que a gente pudesse meditar durante o dia, para que a gente pudesse aprofundar naquela palavra, para que a gente pudesse refletir naquilo que Deus queria nos dizer e quer nos dizer por meio daquela palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, neste mundo tão apressado em que a gente vive, é preciso ter tempo, é preciso parar diante da palavra de Deus. Porque às vezes o que acontece? A gente pega um trecho como esse e começa a ler, mas lê tão rapidamente que nenhuma daquela palavra fica na memória ou fica guardada no coração. Aí se tem dificuldade de se lembrar da palavra de Deus. Aí não tem facilidade para se recordar das promessas do Senhor. Uma palavra dessa: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus irmãos, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Uma palavra dessa, se meditada, se refletida, se aprofundada, vai trazer para nós grandes ensinamentos e grandes lições. Grandes ensinamentos e grandes lições. Mas aí o que é que a gente tem a tentação a fazer? A ler o Evangelho todinho. Pronto, terminou, pula para outra coisa, pula para outra coisa, pula para outra coisa. Não se lembra mais de nada daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu por meio de sua palavra. Por isso, São Paulo faz este pedido aos filipenses: conservai com firmeza a palavra da vida. A Escritura é para nós palavra da vida. Inclusive tem Chiara Lube, que também tem, mensalmente ela escrevia para aqueles que faziam parte dos focolares que ela fundou, justamente um trecho da Sagrada Escritura. E naquele trecho da Sagrada Escritura, ela pegava só um versículo, e aquele versículo ela aprofundava, ela meditava e fazia com que as pessoas percebessem a riqueza contida naquele único versículo, naquelas poucas palavras que ela pegava daquele versículo. Quanto, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ainda treinar para nos aprofundar cada vez mais na palavra de Deus, para estarmos assim ancorados, sustentados na palavra de Deus. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente estará em condições de ser discípulo de Jesus. E se chegar o momento, fortalecidos por estas palavras, teremos condições até mesmo
de dar a própria vida pelo Senhor, porque a gente já se aprofundou naquilo que Jesus disse, a gente já conhece quais são as suas promessas, quais são as suas exigências e quais são as suas recompensas. Agora, quando a gente passa apressado, quando a gente passa correndo pela palavra de Deus, aí basta qualquer dorzinha de dente que a gente já se desespera, que a gente já vai perdendo a fé, que a gente já vai perdendo a confiança, que a gente já vai entregando os pontos. Por quê? Porque não tem aprofundamento na palavra do Senhor. Lê ou escuta a palavra, mas escuta tão rapidamente que aquela palavra não é capaz de formar dentro da pessoa uma convicção. Deus me ama, Deus está comigo, Deus me acompanha, Deus não me abandona. Agora a pessoa lê tão rapidamente aquela palavra que nenhuma mensagem fica, e aquela palavra de Deus se torna como tantas outras palavras que se perdem no vento, ou como se diz o ditado, entra por um ouvido e sai por outro, sem ficar no coração, sem entrar no coração, sem entrar na memória. Conservemos, como nos diz São Paulo, conservai com firmeza a palavra da vida. Que o Senhor nos conceda esta graça de conservar em nosso coração a palavra da vida, a palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que liberta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra, orientação e conselho que nos dá São Paulo na primeira leitura da Santa Missa de hoje. Conservai com firmeza a palavra da vida.